auxiliar vocês a resolver os exercícios do terceiro roteiro, tá? Então, exemplo do exercício do gráfico. Então, o supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos, que mostram o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário A durante 2 horas e meia. Esse dado aqui é importante. E o gráfico 2, mostra o número de atendimentos realizados pelo funcionário B durante 3 horas e meia. Com isso, eu quero saber qual o desempenho dos funcionários, e qual foi o funcionário, mais eficiente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, nesse caso para cada gráfico, é a razão, tá? A razão da quantidade de atendimentos dividido, pela hora. Então, por exemplo, vou pegar aqui gráfico 1. Então, gráfico 1, funcionário A. Tudo bem? Funcionário A. Então, para resolver isso aqui, a gente descobrir o rendimento dele, a gente vai fazer a razão de 15, tá? Que são os atendimentos, sobre a hora. A hora do gráfico 1 é 2 horas e meia, tudo bem? Então, vamos lembrar, 2 horas e meia. Para fazer a divisão, eu preciso converter tudo para hora, tudo para minuto. Eu não posso deixar assim, composto por hora e minuto. Eu vou escolher converter tudo para hora, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, analisa. 2 horas já está em hora, então eu não preciso mexer. Então, só vou precisar mexer no quê? Nesse 30, 30 minutos. Ou seja, 30 minutos equivale a quantas horas? Para eu transformar minuto em hora, eu divido por 60. Tá? Então, quanto que é 30 dividido por 60? Simplificando mais aqui, Simplificando zeros, dá 3 sobre 6, 3 dividido por 6, isso aqui dá quanto? Posso simplificar ainda mais, para ficar mais fácil de visualizar a resposta. Simplifica por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Quanto que é 1 meio? Ou seja, quanto que é 1 dividido por 2? 0,5, tá? Então, o que representa esse 0,5? Representa 30 minutos. Então, 2 horas e meia eu posso escrever como sendo 2,5 horas. Tudo bem? Isso convertendo tudo para horas. Então, eu vou utilizar esse valor aqui para dividir. Tudo bem? O 15. Então, voltando para o gráfico 1, tá? Então, eu estou fazendo a razão de 15 sobre 2,5, ou seja, quantidade de atendimentos dividido pela hora. Fazendo 15 dividido por 2,5, isso aqui vai dar exatamente 6. Tá? Se você quer fazer isso aqui na mão e tem alguma dúvida, o que você vai ter que fazer? Multiplica por 10 em cima e multiplica por 10 embaixo, tudo bem? Multiplica o numerador por 10 e o denominador por 10. Então você vai ter 150 dividido por 25 e você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Agora eu vou para o gráfico 2. Então vou chamar aqui de GRA traço funcionário, tá? B. Então, funcionário B. Ele atendeu 14, pessoas. Então, estou fazendo a razão da quantidade de atendimentos sobre a hora. E a hora do gráfico 2 aqui é de 3 horas e meia. Tudo bem? Então, só lembrar, se 2 horas e meia, convertido para horas, é 2,5 horas, 3 horas e meia vai ser a mesma coisa que o quê? Vai ser a mesma coisa, que 3,5, se você não entendeu, eu vou fazer aqui no canto, tudo bem? Então, 3 horas e meia. Eu quero converter, nesse caso, tudo para hora. Então, eu tenho que transformar esse 30 minutos em hora. Então, o que eu faço? Pego esse 30, que é de minutos, divido por 60 para ter em horas. Tudo bem? E vai dar o mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,5 horas. Então, 3 horas e meia é a mesma coisa que 3,5 horas. Tudo bem? Então, eu vou dividir, voltando aqui no gráfico 2, tá? Vou dividir esse 14 por 3,5. Dividindo 14 por 3,5, isso aqui vai dar exatamente 4, tá? E se você tem dúvida em relação a como fazer essa divisão, multiplica por 10 em cima e multiplica por 10 embaixo, tá? Vai ficar 140 dividido por 35 e vai dar o mesmo resultado, tá? Agora, analisando aqui o gráfico 1, o funcionário A,
ele atendeu 6, gráfico 1, funcionário A, ele teve um rendimento de atender 6 pessoas, tá, por hora. E no gráfico 2, né, o funcionário B, ele teve um rendimento aí de 4 atendimentos aí por hora, né? Ou seja, ele atendeu 4 pessoas aí em 1 hora, né, por hora. Então, o que vocês terão que fazer no exercício da apostila? Vocês vão fazer esse mesmo procedimento, tá? Essa mesma razão para o gráfico 1 e todos os funcionários do gráfico 1 e a mesma razão, tá? Para o gráfico 2, para todos os funcionários do gráfico 2 e no final vocês vão analisar qual que teve o maior desempenho, ou seja, quem atendeu mais pessoas, tudo bem? E indicar qual funcionário foi esse, foi funcionário B, funcionário C, funcionário E, tá? Agora, próximo exercício. Em um dia de trabalho, né, 4 operários produziram 700 peças. Então, se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas peças iriam produzir, tá? Então aqui a gente tem uma regrinha de 3, né? Mas para a gente fazer essa regrinha de 3, a gente vai analisar as grandezas, tudo bem? Então, primeiro passo, vou organizar essas informações. Então, nesse esquema aqui, ó, eu vou colocar OP desse lado, que significa operários, tudo bem? E do outro lado, eu vou colocar um P, que representa a quantidade de peças. E vou preencher, tá, esse esquema aqui conforme enunciado. Então, sabemos que 4 operários, né, eu vou colocar operários aqui embaixo desse OP, que é operários, produzem 700 peças. Então, 700 embaixo desse P, esse P representa peças. Beleza. Ó, se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas peças iriam produzir? Então, 8 operários vão produzir quantas peças? Como eu não sei, vou chamar isso de uma letra, tá? Vou chamar de A. Então temos que 4 funcionários, né, produzem 700 peças e 8 funcionários irão produzir quantas peças? Ao invés de você resolver isso aqui diretamente, a gente vai ter que analisar as grandezas, tá? Então vamos relembrar aí as grandezas. Então, ó, analisando aqui, se eu aumento a quantidade de operários, o que vai acontecer com a produção de peças? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Nesse caso vai aumentar também, né? Lembrando que essas setas só são ilustrações, tudo bem? Ou seja, quanto mais operário estiver trabalhando, né, mais peças serão produzidas. Então isso aqui eu chamo de grandeza diretamente proporcional, tá? Então grandeza está representado pela letra G, abreviando, diretamente proporcional. Né? Por que diretamente proporcional? Ou seja, se eu aumento a quantidade de operários, a quantidade de peças produzidas também vai aumentar. Ou seja, é uma grandeza que é diretamente proporcional. Se eu aumento um lado, o outro lado obrigatoriamente, né, é aumentado também. Tudo bem? Eles crescem na mesma proporção, por isso diretamente proporcionais. Como já são diretamente proporcionais, não vai ter nenhum segredo. Você resolve por regra de 3 normalmente, beleza? Então só vou montar aqui do lado, tá? 4 sobre 8 igual a 700 sobre A. Agora você faz a multiplicação, tudo bem? X, em cruz, borboleta, tem vários nomes. Mas o nome correto, né, disso aqui nós chamamos de produto dos meios pelos extremos, tá? Então, multiplicar aqui o A pelo 4 e o 8 pelo 700, tá? Então, montando aqui, né, 4 vezes A vai dar 4A, tudo bem? Igual, a gente está multiplicando o próximo termo aqui, 8 vezes 700. 8 vezes 700. Então, 4 vezes A vai dar 4A, né? 8 vezes 700 vai dar 5.600, né? Só se eu multiplicar o 8 pelo 7 e repetir os zeros. Agora, 4A igual a 5.600. O inverso da multiplicação é a divisão, né? Então, A é igual a 5.600 dividido por 4. Fazendo essa divisão, né? Isso aqui vai dar 1, 4, 0, 0. Ou seja, 1.400 peças. Tá? Os levam 90 dias. Vou separar essa informação. Em quantos dias 6 pedreiros, né, com a mesma capacidade de trabalho, fariam a mesma casa?
Então, para resolver esse exercício, eu vou separar em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou montar um esquema, tá? O segundo momento, eu vou analisar as grandezas. E o terceiro momento, vamos resolver por regra de 3. Então, no primeiro momento, vamos montar o esquema. Então, aqui eu vou colocar a letra P, indicando quantidade de pedreiros, tá? E aqui do lado, a letra D, representando a quantidade de dias. E vamos preencher esse esquema conforme enunciado. Então, sabemos que 3 pedreiros, né, demoram 90 dias para construir uma casa. Próxima informação, 6 pedreiros, né? Então, com 6 pedreiros, quanto tempo essa casa, né, demoraria para ficar pronta? Como nós não sabemos a quantidade de dias, vamos representá-la por meio de uma letra. Pode ser qualquer um, x, y, z. Eu vou representar pela letra y, tá? Agora, segundo passo, vamos analisar as grandezas. Tudo bem? Então, ó, imagina comigo. Se eu aumento a quantidade de pedreiros para construir essa casa, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Pense. Se eu aumento a quantidade de funcionários para trabalhar nessa obra, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir para ser concluída? Nesse caso, vai diminuir, né? Então, ó, observa as setinhas. Enquanto aumenta a quantidade de pedreiros, a quantidade de dias vai cair, né? Vai abaixar. Então, isso aqui eu chamo de grandeza inversamente proporcional. Ela é inversa por quê? Porque quanto mais pedreiros eu tenho trabalhando, menos dias essa obra vai demorar, né, para ser concluída. Ou seja, uma setinha para cima e a outra para baixo. Por isso, inversamente proporcional, tá? E o que eu faço para resolver uma grandeza inversamente proporcional? Eu tenho que inverter uma dessas grandezas, tá? Uma dessas frações. Então eu vou escolher a fração dos pedreiros, tudo bem? Então eu vou inverter, tá, essa fração aqui. Ou seja, o 3 vem para cima, 3 vem para baixo e o 6 vem para cima. Então eu vou montar aqui do ladinho para vocês verem, tá? Então, ó, montando aqui a nossa regrinha de 3, o 6 fica em cima, tá? No numerador, e o 3 vem para o denominador. Bem, então toda vez que for uma grandeza inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma dessas colunas. Tudo bem? No caso, eu escolhi a coluna aqui dos pedreiros. Como eu não mexi na coluna do dias, ela se mantém. Então, é 90 sobre y. E aqui está montada a nossa regrinha de 3. Então, o último passo, né, da resolução é só a gente multiplicar em x, em cruz, tá? Para resolver. Lembrando que o nome dessa multiplicação é produto dos meios pelos extremos, tá? Agora, resolvendo aqui, tá? Y vezes 6, y vezes 6, igual, próxima multiplicação, 3 vezes 90, 3 vezes 90, então, voltando aqui, tá? 3 vezes 90, 6 vezes y dá 6y, igual 3 vezes 90 dá 270. Isso. Agora, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão, né? Então, 6 vai dividir quem? 270. Então, y é igual a 270 dividido por 6. Fazendo essa divisão, vamos chegar em exatamente 45. Tá? E nesse caso, o y representa a quantidade de dias. Então, vai demorar 45 dias. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, tá? Mandem mensagem no WhatsApp ou deixem aqui nos comentários. Obrigado, tá? E se cuidem.